Boa noite para todos vocês, noite de bênção, noite de libertação, noite de quebra de maldição. Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. Você aí onde você está, na tua casa, você vai fazer desse lugar o teu lugar de oração. Você vai fazer da tua casa o teu santuário. Eu vou orar e você vai orar junto comigo. A mão de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus vai tocar na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder, você vai fechar os seus olhos aí onde você está. Eu vou orar. E você vai apresentar a Deus as suas necessidades. A Bíblia diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Amém? Você vai colocar diante de Deus o teu pedido de oração, a tua luta, a tua batalha. E Deus, que é poderoso e fiel, Ele vai entrar com providências nessa noite e Ele vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos em oração. O Senhor disse, Pai, que aquilo que eu pedir na oração, se eu não duvidar no meu coração, se eu crer que aquilo que eu estou pedindo vai chegar, vai acontecer, o Senhor disse: assim será. Pai, é debaixo dessa palavra e nessa fé que eu levanto agora a minha voz aos céus. Eu levanto a minha voz, Pai, até o trono do Senhor, até o trono da Tua graça, meu Deus. Porque eu sei, Pai, que é do alto que vem a resposta. É do trono do Senhor, meu Deus, que vem a saída, que vem a solução. Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida, Pai, de todas as pessoas que estão agora, Pai, orando junto comigo, estão unidas pela fé nesta oração. Pessoas do norte, do sul, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, de outros países, Pai. Pessoas que entram aqui, meu Deus, para orar junto comigo, porque elas creem no Senhor. Elas creem na Tua palavra, meu Pai. Elas creem no Teu poder, meu Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo, inclina agora, meu Deus, os Teus olhos e olha para cada pessoa que está agora em oração. Inclina agora, meu Deus, os Teus ouvidos, Pai, e ouve os pedidos, os clamores, gritos de socorro, meu Pai. Pessoas, meu Deus, doentes, enfermas, quem sabe desenganadas, Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Talvez o médico disse para ele, para ela, que não tem jeito. Mas é o Senhor quem tem a última palavra, Deus. Então nessa noite toca na saúde, Pai. Toca nesse corpo enfermo, Deus. E cura. E faz um milagre, Senhor. Meu Deus, eu peço por essa família que está, meu Pai, desfacelada.
despedaçada, meu Pai. O mal entrou. E quando o mal entrou, meu Deus, veio o vício da bebida, o vício da droga, do jogo, da pornografia. Meu Deus, o mal entrou nesse lar, meu Pai, e vieram as brigas, as confusões, meu Pai. E essa pessoa, meu Deus, ela se sente impotente diante da situação da família dela, Deus, porque ela não sabe mais o que fazer. Ela já tentou, Senhor, de tudo, de todas as formas, de todas as maneiras, mas as coisas só têm piorado, meu Deus. Oh, meu Pai, nessa noite de oração, entra nessa casa, Senhor. Toca, meu Deus, na vida do casal que está à beira de uma separação, ou quem sabe separados, Senhor. Toca na vida da filha, do filho. Toca na vida desse familiar, meu Pai, que está andando com mais companhias, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro por esta pessoa, Pai, que a vida dela está toda amarrada. De um tempo para cá, meu Deus, todas as portas se fecharam para ele. Todas as portas se fecharam para ela, meu Deus. Mas o Senhor disse: eu vou na tua frente. Eu vou abrir a porta. Oh, meu Deus, vai nos caminhos desta pessoa agora. Quebra, meu Deus, todas as amarras espirituais. Abre as portas, meu Pai. Abre os caminhos, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, eu apresento na oração essa pessoa que está em depressão, meu Deus. Essa pessoa, meu Deus, que tem vivido dias de tristeza, de amargura, de angústia, que parece que nunca vão acabar, meu Deus. Eu oro por esta pessoa, Pai, que tem sofrido com crises de ansiedade, os pensamentos todos acelerados. Parece que ela vai ficar louca, parece que ele vai morrer, meu Pai. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que tem sofrido com crises de pânico, de medo, de desespero. Oh, meu Pai, o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus onipotente. Não tem nada, meu Pai, que o Senhor não possa. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Então, meu Deus, toca nessa noite, Espírito Santo, no emocional dessa mulher, no emocional deste homem, Pai, e faz aquilo que os remédios não puderam. Aquilo, meu Deus, que o psicólogo, que o psiquiatra, meu Pai, não conseguiu. O Senhor é Deus. Abençoa, Pai, a vida do teu povo nessa noite. Deus, abençoa esta sala de oração desta sexta-feira, Pai. Esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui orando, clamando, ouvindo a tua palavra, te louvando, Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada pessoa. Está escrito, Senhor, na tua palavra. Está escrito, meu Pai, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalhe em favor dos que confiam nele. Pai, a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. Então, meu Deus, vem trabalhar na vida do teu povo nessa noite. Faz o que eles não podem fazer. Abre as portas que eles precisam que sejam abertas. Atende, Senhor. Atende cada pedido. Atende cada oração em nome de Jesus. Conversa com Deus aí na tua casa. Se você crê, se você
precisa do socorro. Fala para ele: Pai, ouve a minha oração. Atende, Senhor, a minha oração. Atende o meu clamor. Atende o meu pedido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Livra-me, te peço. Livra-me, te peço. Dessa minha solidão. Dessa minha solidão. Ninguém nesse mundo. Ninguém nesse mundo pode me ajudar. Pode me ajudar. O amor e a paz me dá. O amor e a paz me dá. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Pois estou aflito. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Para me ajudar. Para me ajudar. E o meu fardo aliviar. Abre o teu coração e clama: Jesus! 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 Só tu podes me ajudar. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias. E das minhas angústias libertar. Chama esse nome, chama por Jesus. 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 Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio para curar. Meu coração. Faça desse louvor uma oração, um grito de alma nessa noite. Em nome do teu Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Pois estou aflito. Estende a tua mão. Estende a tua mão para me ajudar. Para me ajudar. E o meu fardo aliviar. Abre o teu coração e chama por Jesus aí na tua casa. Jesus. Jesus. Só tu podes me ajudar. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias libertar. E das minhas angústias libertar. Jesus. Esse nome tem todo o poder. Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio para curar. Meu coração. Aleluia. E o remédio. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pra curar meu coração. Se você crê no poder que há no nome de Jesus, ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas ao Senhor. E eu creio na minha bênção. Eu creio na minha vitória. Eu creio no agir do Senhor na minha vida nesta noite. Por isso, antecipadamente, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado, exaltado seja o nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para o povo que está comigo aqui na videoconferência. Estou vendo um povo de muita fé aqui nessa noite. Boa noite para você também que está junto comigo através do YouTube. Eu tenho a certeza no meu coração que já nessa primeira oração, Deus está trabalhando na tua vida. Bispo, eu apresentei a minha vida a Deus em oração. Eu apresentei a minha luta diante dele em oração. Então aí onde você está, creia. Ele está trabalhando no teu favor. Esse mover, ele é espiritual. Você não vê esse mover, mas quando você crê nesse mover, você vê o resultado. É a porta abrindo, a cura chegando, a libertação acontecendo, o impossível se tornando possível. Deus já está trabalhando na tua vida nessa noite. Se você crer, recebe em nome de Jesus. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus. Eu quero entregar para você uma palavra de fé nessa noite. E depois nós vamos orar. Depois nós vamos fazer a oração da libertação. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 11 e versículo 38. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá chegando bem o som para vocês aí, o pessoal que está aqui na vídeo? Tá me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Que bom. Você que está pelo YouTube, tá me ouvindo bem? Escreve aí no chat, no comentário, para me saber que o som também está chegando bem para o pessoal do YouTube. Estou vendo que Dona Maria Oliveira está levantando a mão e está dizendo, bispo, aqui em casa eu estou ouvindo. Amém. Glória a Deus. Manuel também está ouvindo. Glória a Deus. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você, porque é importante você acompanhar a palavra. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 38. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, já vai aparecer para você aí na tela. Evangelho de João, capítulo 11. Deixa eu ver por que não foi. Vamos de novo. Esse agora vai. Pronto. Apareceu para você aí. Antes de nós lermos o texto sagrado, antes de nós meditarmos na palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a confiar na palavra de Deus, a sua vida começa a desatar, a desamarrar. Quando você começa a confiar na palavra de Deus, a sua vida começa a sair do buraco. Preste atenção nisso. Não adianta você gostar das coisas de Deus.
Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu gosto muito. Mas a Bíblia não fala que eu tenho que gostar. Fala que eu preciso crer. Eu gosto muito da oração. Eu gosto muito do louvor. Eu gosto muito da pregação. Mas se eu não confio, se eu não creio, gostando da oração, gostando da pregação, gostando do culto, a tua vida vai continuar atada. A tua vida vai continuar no buraco. Bispo, mas não está certo isso. Não está certo. A palavra de Deus não falha. A promessa da palavra é para aquele que crê. E quando eu falo de crer, quando eu falo de confiança em Deus, eu estou falando de atitudes de fé. Quando eu falo de crer na palavra, de confiar na palavra, eu não estou falando de uma confiança apenas de palavras. Tem gente que você pergunta assim para ela, ô fulana, você crê em Deus? Eu creio. Ô Beltrano, você confia em Deus? Eu confio muito. Mas a boca fala uma coisa e a atitude mostra outra. Com a boca ela fala que crê, mas a atitude é de dúvida, é de incredulidade, é de desconfiança. Bispo Marcos, eu quero que a minha vida desate. Bispo, eu quero sair do buraco. Tem gente que está num verdadeiro buraco. Ela caiu numa situação que ela não consegue sair. Tem gente que a vida está amarrada. Quando eu confio na palavra, de fato e de verdade, Deus ele vai trabalhar na tua vida. Quando você confia de todo o teu coração, tem o agir de Deus. Tem o mover de Deus na tua vida. Olha só o que diz a palavra. Olha só o que diz o texto sagrado. João 11:38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha um posto, uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Para você entender o contexto dessa palavra, aqui fala da morte de Lázaro. Lázaro adoeceu e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um recado pedindo a Jesus: Jesus, vem, porque aquele a quem tu amas está enfermo. E a Bíblia diz que Jesus tardou-se alguns dias em chegar até a casa de Marta e Maria. Às vezes, tem coisas que você vai pedir a Deus, hein, Jair? Tem coisas que você vai fazer um pedido a Deus e naquele mesmo dia vai chegar a resposta. Tem outra coisa que você vai pedir hoje
E na semana que vem, daqui a 2, 3 semanas, vai chegar. Tem outras coisas que você vai pedir e vai tardar em chegar. Mas o tempo não anula a promessa. Se chegou hoje, se vai chegar na semana que vem, se vai chegar daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, tem uma coisa dentro do teu coração, vai chegar. Porque quem te prometeu é fiel. Jesus demorou em chegar na casa de Marta e Maria, mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou lá, Lázaro já não estava mais doente. Lázaro já estava morto. Ou seja, aos olhos humanos não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, acabou. Caso perdido. Talvez tem muitas situações na tua vida que o inimigo tem trabalhado noite e dia para te convencer que é caso perdido. É um problema de saúde. É um problema no teu casamento. É um problema financeiro. Satanás tem martelado noite e dia, ó, perdeu. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O nosso Deus é Deus onipotente. No Antigo Testamento ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Significa aquele que nunca perdeu uma batalha. E se ele nunca perdeu uma batalha, será que exatamente na tua vez ele vai perder a batalha? Eu digo que não. Mas você precisa confiar. E essa confiança não é cruzar os braços. Essa confiança não é inércia. É fé em ação. É você estar movimentando a tua fé. Você já viu aquele ditado que água parada cria bicho? Hã? Tu já ouviu esse ditado? E é certo. Se você deixar uma água parada lá muito tempo, o que acontece com aquela água? Apodrece. A fé é ação. A fé não é cruzar, eu vou aqui orar, agora vou cruzar os braços, Deus vai fazer tudo. Não. Eu vou ter que fazer a minha parte. E quem é que faz a sua parte? Aquele que crê. Não vai acontecer o milagre. Porque tem muita gente que ela não faz nada. Ela não tem iniciativa de fé. Porque simplesmente ela não crê. É aquela pessoa que está tentando a sorte. Vamos ver, né? Vamos ver se acontece. Vamos ver se dá certo. Com Deus não tem envolver. Ou você crê ou você não crê. Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro já estava morto. A Bíblia diz que o corpo de Lázaro estava numa gruta e na boca dessa gruta colocaram uma pedra. Aí o versículo 39 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Esse tirar a pedra significa, olha, tira a dúvida do teu coração. Tira a incredulidade do teu coração. Confia. Tirar a pedra significa ação. Só tira a pedra quem crê que o milagre vai acontecer. Só tira a pedra quem crê que vai chegar a resposta. Ou seja, só age a fé. Só confia de todo o coração aquele que tem a certeza do poder de Deus. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Marta estava dizendo: Senhor, não tem mais jeito não. Já está cheirando mal.
Senhor, já é de 4 dias. Enquanto você ficar duvidando, a tua vida vai ficar na cova, a tua vida vai ficar atada. Enquanto você ficar dando desculpa para não confiar. Ah, não, é que o meu problema, o teu problema para Deus não é nada. Deus é Deus. Enquanto você ficar dando desculpa para não fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus já falou com você, não adianta gostar da oração. Não adianta gostar da palavra. Eu tenho que crer na palavra, eu tenho que confiar na palavra. Jesus disse, tira a pedra. Jesus não estava falando para tirar a pedra porque ele queria ver qual era o estado do morto. Jesus estava falando, tira a pedra porque eu vou mudar essa situação. Deus está falando no teu coração, creia, confia, usa a tua fé, reaja, se levanta, não aceita essa situação porque eu vou mudar isso. Mas você fica, não, Senhor, já é de 4 dias. Já cheira mal. Se você quer Deus desamarrando a tua vida, você precisa confiar na palavra. Você precisa crer no poder de Deus. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? No reino desse mundo, a pessoa diz assim, eu tenho que ver para crer. Não é assim? No reino desse mundo, não, eu tenho que ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Com Deus não é assim. Primeiro você crê. Depois você vai ver a mão de Deus. Jesus disse, se tu creres no que eu estou falando, se você der ouvido à minha palavra, não é só ouvir não, porque ouvir é muito fácil. Se você não tiver problema de audição, tu vai ouvir normalmente. Mas é dar ouvidos, é tirar a pedra, é usar a tua fé, é fazer conforme a palavra está orientando. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí o versículo 41 diz assim, tiraram então a pedra. Ou seja, vamos fazer conforme a palavra. Eu vou fazer conforme Jesus está falando. Porque até hoje, eu estava fazendo as coisas do meu jeito e a minha vida amarrada. Até hoje, eu vinha fazendo as coisas do meu jeito e não consegui sair do buraco. A Bíblia diz, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Quando você confia, Deus começa a trabalhar. Quando você crê de fato e de verdade, Deus começa a trabalhar. Enquanto não teve confiança, enquanto não tirou a pedra, enquanto tinha dúvida, enquanto tinha incredulidade, não tinha mover de Deus. Quando teve confiança, quando tirou a pedra, Jesus começou a falar com o Pai. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai desse buraco. Sai dessa cova. É isso que Deus quer fazer na tua vida, te tirar dessa cova de sofrimento, de derrota, de fracasso, de desespero. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto.
tendo os pés e mãos ligados, amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o, desamarra ele, pode ir. Se você confiar na palavra de Deus, Deus vai te tirar da cova. Se você confiar de todo o coração na promessa de Deus, e não é confiar em parte. Ah, essa parte aqui eu concordo, eu confio. Ah, não, essa aqui eu não concordo, não adianta nada. Ou você confia na palavra de Deus como um todo, ou não adianta confiar só naquela parte que agrada o teu ego. Quando teve confiança, teve o mover de Deus. Aquele que estava no buraco foi tirado do buraco. Foi tirado da cova. Aquele que estava atado, estava amarrado, ficou livre. Esse é o Deus que eu creio. E é isso que eu creio que Deus vai fazer na tua vida, na tua saúde, no teu emocional, nas tuas finanças, na tua vida em geral. Mas o agir de Deus só começa quando eu confio e confio de coração. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra de Deus nessa noite? Quem entendeu essa palavra? Bispo, eu entendi, ficou claro. Você entendeu que na tua confiança Deus vai trabalhar no teu favor? Que na tua confiança Ele vai desamarrar o que está amarrado? Que na tua confiança Ele vai te tirar dessa situação que você não está conseguindo sair? Bispo, eu entendi. Então confia. Não de boca, mas de todo o teu coração, com ação, com atitude. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Maria Conceição, entendeu, Maria? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ah, Senhor, tá cheirando mal. Ah, Senhor, já é de 4 dias. Se tu creres, só isso. Assim de simples. Se você crer, você vai ver. E se você não crer? Você não vai ver nada. Você vai até ver na vida dos outros. Os outros dando testemunho. E você contando um testemunho. Só tristeza, só derrota. Eu quero fazer a oração agora em nome de Jesus. Deixa eu falar com o pessoal do YouTube aqui. O pessoal fala: Bispo, não fala comigo. Pessoal do YouTube, vocês entenderam a palavra? Ficou claro? Eu consegui passar a mensagem para você nessa noite? O segredo do agir de Deus na minha vida é que eu confie de todo o coração na palavra dele. Pessoal que está pelo YouTube, escreve aí, por favor. Deixa eu beber água aqui enquanto o pessoal escreve. Não adianta, gente, você só ouvir. Você precisa compreender o que Deus está falando com você. Se você entender. Por que muita gente tem dificuldade com a Bíblia? Porque ela não entende. E não tem quem explique para ela. Quando você entende o que Deus está falando com você, e você coloca para a tua vida, então não importa o tempo, não importa a época, não importa a situação, Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele fez ontem, ele faz hoje e ele vai fazer eternamente, sempre e quando eu confiar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer agora a oração forte de libertação espiritual. Eu quero orar em nome de Jesus e pedir para Deus tocar, para o poder de Deus, Vó Lisinete, tocar aí na vida da senhora, tocar aí na tua casa, tocar nos teus caminhos. E aonde o mal tiver,
ele vai sair em nome de Jesus. Amém? Quem tem o azeite, quem tem o óleo, pega aí, por favor. Eu vou consagrar o azeite, eu vou consagrar o óleo, e eu vou fazer a oração forte. Apresenta para Deus o óleo, apresenta para Deus o azeite. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, quem não preparou, corre lá rapidinho, prepara. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. O Senhor disse que tudo é possível ao que crê, meu Pai. E nós estamos aqui nessa noite pela fé no Senhor. Pai, eu apresento, meu Deus, o óleo, o azeite. O que o teu povo levanta agora em casa em oração. Meu Deus, em o nome de Jesus, consagre esse azeite. Consagre esse óleo com teu poder e com teu espírito, Pai. Que não seja, meu Deus, mais um simples óleo, um simples azeite, mas que a partir de agora, pela nossa fé, meu Deus, seja o poder do Senhor, seja o fogo do Espírito Santo. E quando, meu Deus, pela fé, eu fizer a unção na cabeça, nas mãos, nos pés desta pessoa, Pai. Oh, meu Deus, que o poder do Senhor venha abranger, venha alcançar todas as áreas da vida desta pessoa, material e espiritual. E aonde tem travas, aonde tem demônios, aonde tem maldição, aonde tem espíritos malignos, meu Pai, que todo mal seja quebrado, que a força de Satanás seja quebrada, e que haja libertação, em o nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer a unção agora pela fé. Eu vou ungir em nome de Jesus. O alto da tua cabeça, Deus vai colocar as mãos no alto da tua cabeça e na tua frente. Eu vou ungir as tuas mãos. Onde você colocar as mãos vai dar certo, vai ser abençoado. E eu vou ungir os teus pés, Deus vai abrir caminhos. Deus vai abrir os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, coloca agora no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Recebe unção de libertação no alto da tua cabeça. Eu unjo pela fé as tuas mãos, para que as coisas deem certo para você a partir de hoje. Coloca o azeite nas mãos. Faz assim. Faz assim. Em nome de Jesus. Eu unjo agora os teus pés pela fé, para que os seus caminhos sejam abertos. Unge aí o teu pé direito. Deus abre caminhos. Unge o pé esquerdo. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem fotografias da sua família, unge aí agora, por favor. Quem tem foto da família, pode ungir em nome de Jesus. Quando você ungir, você fala, em nome de Jesus. Quem tem foto da família, unge em nome de Jesus. Se você tem aí peça de roupa do teu familiar, unge também em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora fazer a oração forte, a oração de libertação. Como eu sempre falo na sexta-feira, fica sentado.
Fica sentada, porque a oração é forte. E pode acontecer que no momento da libertação, você sinta arrepio, sinta tonteira, sinta peso no teu corpo. É o mal sendo arrancado. Não é que o mal está entrando, não. Ele está na tua vida, o poder de Deus está entrando. E ele sai em nome do Senhor Jesus. Amém? Fecha os teus olhos e eu vou fazer a oração forte de libertação espiritual. A mão de Deus, o poder de Deus vai tocar e o mal vai sair. Se tem bruxaria, se tem feitiçaria, se tem algum mal espiritual alojado, ele começa a sair a partir de agora. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão, Pai, e pela minha fé, Senhor, eu coloco a minha mão sobre o alto da cabeça dessa serva do Senhor. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse servo do Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, que aonde eu colocasse as minhas mãos seria abençoado. Então eu peço, meu Deus, pela minha fé, que da minha mão saia o teu poder agora, Pai. Que da minha mão saia fogo do Espírito Santo agora, Deus. E começa a tocar na vida desta pessoa, do alto da cabeça até os pés. Meu Deus, entra agora com fogo do Espírito Santo nos pensamentos desta pessoa, no emocional dela. Meu Deus, entra com fogo agora no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa, Pai. Entra agora, Deus, em todas as áreas da vida dela. E aonde o mal estiver escondido, aonde o mal estiver atuando, em o nome de Jesus, comece a sair agora, sem manifestar. Eu disse sem manifestar. Eu tenho autoridade sobre você. Comece a sair do corpo desta pessoa agora. Espírito maligno, espírito que foi pago na encruzilhada, numa sexta-feira, arriaram um trabalho lá na encruzilhada, lá no cemitério, lá na Mata Virgem, lá na cachoeira. E esse trabalho era direcionado para esta pessoa. Nesse trabalho estava uma foto dela, estava uma peça de roupa dela, estava um fio de cabelo dela. E você entrou. Satanás, você entrou no corpo dela. Você entrou na casa dela, no casamento dela, nos caminhos dela. E de lá para cá essa pessoa tem lutado muito, mas ela não consegue sair do problema. Ela tem lutado muito, mas ela não consegue se desamarrar. Ela está com a vida amarrada, com a vida travada, com a vida bloqueada, mas a tua força é quebrada hoje. A tua força é quebrada hoje em nome do Senhor Jesus. A tua força é quebrada hoje. Espírito de maldição hereditária. Espírito de maldição hereditária. A maldição que vem passando de pai para filho.
que vem passando de mãe para filha. Espírito de maldição hereditária que vem causando câncer, que vem causando doenças, que vem causando enfermidades. Espírito de maldição hereditária que não deixa casamento dar certo. Essa pessoa já está no segundo, no terceiro, no quinto casamento e está dando tudo errado. E ela não é feliz porque ninguém casa para separar. Mas é você, espírito maligno, que vem de geração em geração com essa maldição. Mas eu quebro essa maldição hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, faz descer fogo do céu agora, Pai. Faz descer fogo do céu. Venha fogo do teu Espírito agora, e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, todo encantamento, toda praga, toda maldição, todo olho grande, toda inveja, todo ataque espiritual alojado na vida dessa pessoa vai sendo queimado, 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 queimado. Satanás, a tua força é quebrada, a tua força é quebrada, sai do corpo dela, você que está no corpo dela em forma de uma doença, em forma de uma infecção, de uma enfermidade, você que está na vida dela em forma de insônia, de depressão, de nervosismo, de medo, de ansiedade, de dor de cabeça constante, de pesadelo, você que está aí dentro da casa dela, no casamento, você que está em cima da cama esfriando a relação, esfriando o casal, você espírito da briga, do ciúme, da traição, você que está dentro dessa casa na vida do filho, você entrou com força na vida desse homem e ele está se acabando na bebida, na droga, no jogo, você entrou na vida da filha, está levando essa filha para mau caminho, para prostituição. Oh meu Deus, vai quebrando todo o mal agora, vai quebrando toda a praga, toda a maldição. Meu Deus, o mal que está no trabalho, o mal que está na vida financeira, o mal que está no caminho dessa pessoa, vai queimando, Jesus, vai queimando essa amarração, esse mal que não deixa o trabalho prosperar, que não deixa esse negócio dar certo, tudo que essa pessoa faz financeiramente dá errado, amarra, vai para baixo, em nome de Jesus. Meu Deus, vai quebrando, 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 vai quebrando todo o mal da cabeça aos pés, vai quebrando todo o mal aí nos quatro cantos dessa casa, vai quebrando todo o mal nos caminhos desta pessoa, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, igreja. Meu Deus, ora com fé, gente. Meu Deus, eu não aceito o mal na minha vida. Diga comigo: Senhor Jesus, pela minha fé, envia agora fogo do teu poder, envia agora fogo do Espírito Santo, e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia, todo olho grande, toda praga, toda inveja, diga comigo: queima, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Levante as mãos para Deus aí na tua casa. Levante as mãos com toda a tua fé para o alto. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, consagra as minhas mãos, consagra 7 vezes mais, e quando eu colocá-las sobre o alto da minha cabeça, que a mão do Senhor toque a minha vida e me liberte. Liberta a minha casa, liberta a minha família, liberta os meus caminhos de todo mal, em nome de Jesus. Coloque as mãos no alto da tua cabeça. As tuas mãos estão abençoadas. Coloque as mãos no alto da tua cabeça, não diga nada. A mão de Deus pela fé toca na tua vida. O poder de Deus toca na tua vida agora. E toda a força do inimigo está sendo quebrada agora.
Toda a força da bruxaria está sendo quebrada. Toda a força da inveja, da magia negra, da maldição hereditária, da praga. O mal espiritual está sendo quebrado agora. Satanás, solta agora. Solta a vida dele. Solta a vida dela agora. Você vai bater em retirada. Você vai bater em retirada agora. Da cabeça aos pés, levando todo o mal, todo o sintoma do emocional, de dentro da casa dela, dos caminhos dela. Tu vai sair agora. Diga assim comigo, em o nome de Jesus. Fala com fé, povo de Deus. Em o nome de Jesus, todo mal, pela minha fé, vai sair agora. Fala com fé, gente. Vai sair agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça aí na tua casa. Joga fora esse mal. Diga: saia. Todo mal do teu corpo, do teu emocional. Sai. Todo mal aí de dentro da tua casa. Sai. Do teu trabalho, dos teus caminhos. Sai. Da tua família. Sai. Da tua vida. Sai. Sai. E sai. Em nome do Senhor Jesus. Diga: não volte mais. Declara e não volte nunca mais para minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Seja liberta. Seja liberta. Seja livre agora de todos os males, da cabeça aos pés. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Do teu emocional, todo mal sai agora. De dentro da tua casa, do meio da tua família, da tua vida financeira, dos teus projetos. Todo mal bate em retirada agora. A luz de Deus, a luz do Espírito Santo chega aí agora na tua vida. Seja abençoada. Seja abençoado agora. Recebe a bênção de Deus na tua saúde, no teu corpo agora. Recebe a bênção de Deus aí para dentro da tua casa agora, em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus para o teu emocional, para o teu trabalho, para a tua vida sentimental, para os teus projetos. Meu Deus e meu Pai, para abençoar, o Senhor me ungiu. Para abençoar, o Senhor me levantou, Pai. Assim como eu estendi a mão para quebrar os males espirituais, eu estendo a mão para abençoar, meu Pai. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja curada. Seja curado. No teu corpo e na tua alma. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Eu profetizo, recebe a bênção de paz, de união, de libertação,
de restauração aí para dentro da tua casa. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu lar. Eu abençoo a tua família. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus para o teu trabalho, para a tua vida financeira, para os teus projetos. Eu abençoo em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus para a tua vida sentimental. Eu abençoo a tua vida. Se você crê, diga: eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o Senhor, Pai, Criador dos céus e da terra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que nessa noite houve quebra de maldição. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza que pela fé houve libertação, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, porque aqueles que creem são abençoados agora. Se você crê na tua bênção, agradece a Deus. Não peça mais nada, não. Se você pedir, é porque você não crê. Porque a oração já foi feita. O poder de Deus se manifestou. Você vai agradecer a Deus aí na tua casa. Você vai falar para Ele: Pai, obrigado. Eu tenho certeza da minha vitória. Você vai louvar a Deus aí na tua casa. Você vai exaltar o nome dEle. Porque Ele e somente Ele é digno de glória. É digno de adoração e de exaltação. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos ao teu santo nome, Pai. E nós agradecemos pela vitória. Nós agradecemos pela bênção. Em nome de Jesus. Louve a Deus aí na tua casa. Louve a Deus. Não peça mais. Louve a Ele agora. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Louva a igreja. Que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai. Sei que és meu Pai. Que amigo és. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Na bondade de Deus. A igreja louvando, a igreja cantando agora. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Vai louvando a Deus, gente. Deus habita no meio dos louvores. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Declara isso em nome de Jesus. Que aonde você for, a bondade e a misericórdia do Senhor vai te acompanhar. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Aleluia. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade. de Deus. Aleluia, Tua aleluia. bondade me seguirá. Louvado seja o teu nome, Me Jesus. seguirá, Senhor. Recebe o nosso louvor, Espírito Tua Santo. bondade me seguirá. Recebe a nossa adoração, Senhor. Pai. Eu me rendo Nós te a ti, louvamos, te dou Deus. meu ser, entrego tudo Nós te exaltamos, a ti. Pai. Tua bondade me Nós seguirá. bendizemos o teu santo Me nome. seguirá, Senhor. Nós te Tua agradecemos, Pai. bondade me seguirá. Me Aleluia. seguirá, Senhor. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. Sinta a presença do Espírito Santo te visitando, te fortalecendo, te abençoando, te restaurando, te curando, te levantando nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor é tremendo, Pai. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Mesmo sem a gente merecer nada, Pai. Sendo nós tão falhos, tão pecadores, tão cheios de erros, de iniquidade, ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor cuida de nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo na tua casa. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, adoração e exaltação para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Graças a Deus. Amém. Respira profundo assim, faz assim, ó. Graças a Deus. Como é que você se sente depois da oração forte? Depois do louvor, da adoração?
Bispo, eu me sinto bem, bispo. Bispo Marcos, na hora da oração, que você estava fazendo a oração forte, eu senti um arrepio, senti um peso, senti, bispo, uma coisa que eu nunca senti. Mas agora, bispo, agora saiu tudo, eu tô bem. É libertação. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que muitas pessoas, quando se faz a oração forte de libertação, ela tem esses tipos de reações no corpo dela? Não é que o mal está entrando, não. É o poder de Deus que está entrando e o mal está ali escondido e ele tem que sair. Por isso, a libertação é necessidade. Não adianta tocar flauta para acalmar demônio. Demônio não se acalma, demônio se arranca. Demônio é arrancado em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Por isso é importante, povo de Deus, que você faça toda sexta-feira a libertação. O bispo Marcos, graças a Deus, bispo, eu já estou liberta, eu já estou liberto. Então você vai fazer pela libertação dos teus familiares. Sexta-feira é batalha espiritual. É por isso que sexta-feira seria bom que você fizesse algumas horas de jejum nesse propósito, dessa batalha espiritual. Mas o bom de tudo, sabe o que é? É que em Cristo nós somos mais que vencedores. A batalha é vencida pela mão de Deus. A batalha é vencida pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Pega firme com Jesus, gente. Não brinca, não. Leva a sério. Vem na sexta-feira para a libertação. Não é vir por vir, não. Porque se você vir por vir, perda de tempo. Mas é vir com a sua fé. Porque você sai com a tua bênção. Amém? Junto com a campanha de sexta-feira de libertação, não deixa de participar do domingo do Espírito Santo. Domingo é para fortalecer a tua fé. Você tem celular, não tem? Bispo, lógico que eu tenho, por isso que eu estou aqui na vídeo. Hã? O teu celular precisa carregar a bateria? Tem gente que tem celular especial que não precisa. Me passa aí e fala qual que é. Hã? Eu perguntei, tem gente que... Não, bispo, o meu não precisa. Hã? Vou perguntar de novo. E aí, seu Antônio, tudo bem? Deus abençoe o senhor. O teu celular precisa carregar bateria? Não precisa. O teu celular pode ser o mais caro, mas se não carregar a bateria, ele não serve para quê? Para nada. Você carrega a bateria para você continuar o quê? Usando. Assim é a nossa fé. Quando você participa do culto do Espírito Santo, do culto de fortalecimento, é para você carregar a bateria espiritual, para você continuar caminhando na jornada da fé. Romanos 1 vai dizer assim: é de fé em fé que a justiça de Deus se revela. Então não adianta só eu crer hoje e amanhã, não. Eu creio hoje e amanhã eu continuo crendo, de fé em fé. É assim que você chega no teu propósito e o mais importante, é assim que você conquista a salvação da tua alma. Amém? No domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos de fortalecimento espiritual. Primeiro culto presencial, 8 horas da manhã, aqui em Campinas, São Paulo. Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região, e você pode, vem para o culto presencial domingo, 8 horas da manhã. E para você que mora em outra cidade, em outro estado, em outra região, 8 horas da noite, o culto online, a sala de oração, na mesma fé, você se fortalecer com a palavra. A palavra é o alimento.
Hã? Você se alimentar da palavra e se fortalecer do Espírito. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. Quando você tem esse entendimento, você vai longe. Porque de um lado você está usando a fé, do outro você está se fortalecendo em Deus e você vai avançando. Tem luta? Tem. Tem barreira? Tem. O diabo se levanta, com certeza. O diabo só não se levanta com quem está com ele, gente. A pessoa está com ele, está agradando a ele, está fazendo a vontade dele. Para que ele vai se levantar contra ela? Ela já está com ele, já está dominado. Ele se levanta contra quem está agradando a Deus. Ah, bispo, eu estou muito triste que o diabo está se levantando. Você tem que se alegrar, porque é sinal, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. É que nem inveja, gente. Sabe aquela pessoa que tem inveja de você? Você sabe por que ela tem inveja de você? Porque você está na frente dela. Ninguém tem inveja de quem está para trás. Tem? Não. Aquela pessoa tem inveja, puxa vida, é porque você está na frente dela. Se Satanás se levanta, vó, é um sinal que a senhora está no caminho certo. A Bíblia diz que a amizade de Cristo constitui inimizade para esse mundo. Não dá para ser amigo de Deus e do mundo, ou um ou outro. Não dá para agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Quando você agrada a Deus, o mal vai se levantar. Mas do jeito que ele se levanta, ele cai. Quando ele se levanta, ele vai cair, o tombo vai ser muito grande e a tua vitória vai ser maior ainda. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já vou terminar o culto. Eu quero fazer uma oração agora pelos dizimistas. Eu quero orar por você que está aqui. Você é um dizimista da obra. Escuta isso que eu vou falar para você. O dízimo abre portas. Você crê? O dízimo abre portas. Quando você devolve o teu dízimo, você está colocando Deus em quê? Em primeiro lugar. O dízimo é isso. Quando você devolve o dízimo, é porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você devolve o dízimo, é um reconhecimento prático que na tua vida tudo é da mão de quem? De Deus. E se você faz a sua parte, será que Deus não vai fazer a dele? Vai ou não vai? Sim ou não? Se eu fizer a minha parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Por isso eu digo para você, o dízimo abre portas. Você quer Deus abrindo portas de prosperidade para a tua vida? Você quer Deus abrindo portas de prosperidade para o teu trabalho? Seja fiel no dízimo. O dízimo, gente, não é invenção do bispo, do pastor, da igreja. O dízimo é um princípio bíblico. E princípio é imutável. Quando eu cumpro o princípio, eu vivo a promessa. Bispo, eu quero que Deus abra portas. Começa a ser fiel no dízimo. Eu quero orar por você que já é dizimista. Bispo, eu já sou um dizimista fiel. E eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Não saia não, gente. É para abençoar a tua vida. Eu quero orar por você que está aqui e você diz assim, bispo, eu não só quero, eu preciso que Deus abra portas para mim. Então começa a ser fiel no teu dízimo. De tudo que Deus fizer chegar à tua mão, seu, escuta isso, seu, a primeira coisa que você vai fazer, você vai separar o dízimo. Deus em primeiro lugar. Senhor,
Na minha vida, tudo vem da mão do Senhor, por isso eu estou devolvendo o dízimo. Deus vai abrir as portas para você. Amém? Bispo, eu quero fazer esse voto com Deus. Eu vou orar. E quando eu orar, você aí do outro lado, que Deus está tocando o teu coração, porque ninguém é obrigado. Você não é obrigado a nada. Dízimo não é obrigação, não é imposto. É Deus em primeiro lugar. É reconhecer que tudo vem da mão dele. Se Deus toca o teu coração, você vai fazer esse voto com Deus. E a partir de hoje, do que ele te der, primeira coisa, você vai separar a tua fidelidade. Seja muito, seja pouco. Você recebeu R$100. Quanto que é o dízimo? R$10. Meu pai está aqui. Primeiro eu vou tirar o dízimo. Eu vou honrar a Deus. Você recebeu R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Primeiro você vai tirar o dízimo. Ah, eu recebi, eu vou pagar isso, pagar aquilo outro, aí depois eu venho e separo o dízimo. Aí já não é mais dízimo, é oferta. Porque dízimo é primícia. Primeiro quem? Primeiro Deus. Eu quero agora fazer a oração. A partir de domingo agora, escuta isso. Do dia 1º de fevereiro até o dia 8, o domingo da Santa Ceia, nós vamos fazer uma semana de clamor para Deus abrir portas. Para você que quer que Deus abra portas para você de prosperidade. E para você que crê. Para você que crê que honrando a Deus, fazendo a tua parte, Deus vai agir na tua vida. Do dia 1º, domingo agora, até o dia 8. Todos os dias eu vou levantar um clamor e eu vou jejuar para Deus abrir porta para você que é fiel a Ele. E você vai devolver o dízimo de tudo que Deus te der. Pouquinho, muito, primeiro Deus. Deus em primeiro lugar. Quando você enviar o teu dízimo, você vai entrar lá no meu WhatsApp, você vai mandar o comprovante e você vai escrever essa frase, portas abertas. Porque eu sei que eu vou imprimir e vou colocar debaixo dos meus joelhos para clamar essa semana inteira para Deus abrir portas. Amém? Você crê sim ou não? Quem crê? Bispo, eu creio que Deus vai abrir portas. Eu creio que Deus pode abrir portas. Então você vai honrar a Ele com o dízimo. Amém? Escuta o que eu vou falar. Você que está aqui e você crê. Bispo, eu tenho a fé para nesse mês de fevereiro, especialmente, fazer um voto com Deus. Com Deus. Eu vou devolver o meu dízimo e uma oferta igual ao meu dízimo. Se você tem a fé para fazer esse voto com Deus, na hora da oração, você vai falar isso com Deus. Não é dízimo dobrado, não. Você vai devolver o dízimo e uma oferta igual ao teu dízimo. O teu dízimo é R$50. Você vai colocar uma oferta igual. O dízimo é R$20. Você vai colocar uma oferta igual. A Bíblia diz que Deus ele vai suprir todas as necessidades. Não vai faltar. Deus vai abençoar. Você crê sim ou não? Levanta as mãos assim, aí na tua casa. Eu vou orar por você que já é dizimista. Eu vou orar por você que quer fazer o voto do dízimo a partir de hoje. E se Deus toca no teu coração para você fazer esse voto especial do dízimo e da oferta igual ao dízimo nesse mês de fevereiro, você vai fazer no nome de Jesus. É o mês mais curto. É o mês mais difícil. Mas vai ser o mais abençoado em nome de Jesus. Amém? Quem crê, apresenta as mãos para Deus. Deixa eu orar no nome de Jesus. Eu já termino e você vai descansar. E descansar abençoado. E descansar abençoada. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, eu apresento na oração, meu Pai, a vida de cada dizimista desse ministério. Eu apresento o Senhor em oração, meu Pai. A vida dessa pessoa que está fazendo nessa noite um voto.
não comigo, mas com o Senhor. E de tudo que o Senhor entregar para ela, ela vai separar a primícia. Ela vai colocar o Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, meu Pai. O Senhor prometeu na tua palavra, meu Deus, e a tua palavra não pode falhar. Compreender o espírito devorador. Meu Pai, cumpra essa palavra na vida desse dizimista. Repreende, meu Pai, todo espírito de escassez, todo espírito de miséria, todo espírito, meu Pai, de amarração financeira. Repreende em nome de Jesus. Abre a janela dos céus, Pai, e derrama bênçãos sem medida. Derrama bênçãos sem medida. Meu Deus, eu oro por esta pessoa. O Senhor tocou no coração dela quando eu falei, e ela faz um voto, meu Pai, e nesse mês mais curto do ano, ela vai dizimar e ofertar igual dízimo. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai suprir todas as necessidades. Isso é ato de fé, meu Pai. Então honra a cada um na sua fé. Meu Deus, domingo, nós começamos a semana das portas abertas. Abre as portas, Senhor. Faz um milagre. Faz o sobrenatural. Faz o impossível na vida desse dizimista, meu Pai. Para que o teu nome seja exaltado. Para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Pai. E desde já, eu agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Olha para mim, a bênção de Deus está no teu trabalho, a bênção de Deus está na tua vida financeira. As portas vão se abrir, e portas grandes, para a glória de Deus, porque grande é o nosso Deus. Amém? Eu vou colocar para você aqui a chave Pix da igreja, a conta para depósito da igreja. Nessa chave Pix, se você não tem, anota. Nessa chave Pix você vai enviar o teu dízimo, a tua fidelidade, do dia 1º ao dia 8. Nessa chave Pix você vai enviar a tua fidelidade. Quando você enviar o dízimo, você vai mandar o comprovante e vai escrever portas abertas. Bispo Marcos, eu não sei escrever, não tem problema. Você vai mandar o comprovante, você vai gravar um áudio, só fala isso, portas abertas. Porque esse eu vou imprimir, eu vou colocar durante toda a semana debaixo dos meus joelhos para oração. Deus vai abrir portas. Deus vai abrir portas em nome de Jesus. Amém? Bispo, eu não tenho Pix, então você vai fazer um depósito nessa conta do Bradesco. Anota a conta, agência 0214, conta corrente 103.365-4. Quando você colocar agência e conta, confere e vê se aparece esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Quando você colocar a chave Pix, a mesma coisa. Confere e vê se aparece Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai confirmar. Você vai mandar o teu dízimo, você vai mandar a tua fidelidade, depois você entra no Zap e você manda o comprovante, e não esqueça, portas abertas. Deus vai abrir portas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto, você vai descansar. Amanhã, sábado, acorda, vó Lisinete. Estou vendo que vó Lisinete já está no cochilo ali. Acorda, minha avó. Amanhã, 6 horas, que a avó acorda às 5 da manhã.
para orar. 5 da manhã, a avó já está preparando para orar. Já toma o primeiro açaí antes das 6 da manhã, né, vó? Amanhã, 6 da manhã, quem puder, vem orar comigo. Se você não puder orar às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. E domingo, 8 da manhã, aqui em Campinas, 8 da noite, na sala de oração. E todo mundo, gente, para domingo, não esquece do óleo, não. Eu até acabei esquecendo. Essa semana, todos os dias, a gente vai derramar. Não é ungir, não. Você vai derramar um pouquinho do óleo na tua cabeça. É óleo na cabeça. É Deus ordenando portas abertas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora. Você vai descansar. Abençoado, abençoada em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Bendizemos o teu santo nome, Pai. E agradecemos ao Senhor por essa sala de oração dessa noite, Pai. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos. Aquelas bênçãos que os nossos olhos viram e principalmente aquelas bênçãos que os nossos olhos não puderam ver, mas que o Senhor está trabalhando no nosso favor. Eu agradeço, Pai. Agradeço pela vida de todo o povo nessa noite. Eles vão sair agora, Pai, da sala de oração. Eu peço ao Senhor, Pai, guarda a vida do teu povo, Jesus. Coloca os anjos ao redor da vida deles. Coloca anjos, Pai, ao redor da casa deles, Senhor. Guarda eles, guarda a família. Dá para o teu povo, meu Deus, uma noite de sono abençoada. Que eles possam colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo. Dormir em paz, Pai. Eu peço isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, já vai começar o final de semana. Que esse final de semana, Pai, seja o mais abençoado. Seja o mais abençoado na vida do teu povo. Prepara a nossa fé e o nosso coração para esse domingo do fortalecimento espiritual. E para essa semana de portas abertas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite. A bênção de Deus está com você. Creia no mais profundo do teu coração. A bênção de Deus está comigo. Uma noite de sono abençoada para você. Que esse final de semana seja o melhor final de semana para você e para a tua família. Amém? Você recebe? Toma posse em nome de Jesus. Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite.